A salvação, ela tem um tripé, ela tem 3 pernas, 3 partes: a justificação, a santificação e a glorificação. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. E nesse vídeo a gente vai entender essas 3 partes da salvação e o que elas significam. Se você tiver alguma pergunta, pode falar, eu vou tentar responder o máximo possível. Justificação. Nós fomos salvos. Deus, sendo Deus completamente perfeito, santo e justo, criou um mundo perfeito e em harmonia. Mas acabou que nós, seres humanos, pecamos, trouxemos corrupção para esse mundo perfeito e fomos contra a vontade de Deus e perdemos a nossa conexão com Ele. E por conta desses nossos pecados, nós temos uma dívida com Deus, e essa dívida é a própria morte. Mas Jesus, Ele pagou essa dívida. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado e entregou sua própria vida por nós. O preço que precisava ser pago pelo nosso pecado, Deus pagou pela morte de Jesus na cruz. Jesus tomou a nossa punição, a nossa condenação. Ele tomou a nossa culpa e a ira de Deus pelos nossos pecados. Romanos 3, do 25 ao 26. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Olha só, o sacrifício de Jesus pagou a pena que nós, pecadores, merecemos por conta do pecado. Assim, Deus não só foi justo condenando o pecado em Jesus, mas Ele também nos declarou justos por conta disso, pois o preço foi pago pela morte de Jesus. Nós fomos salvos do pecado, porque Jesus já morreu por nós. Isso foi algo que nós não merecemos, ou seja, isso foi graça. Então, agora, nós também temos paz com Deus por conta disso. Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Deus também derramou a sua ira pelos nossos pecados em Jesus Cristo. Agora, Ele pode nos aceitar com amor e graça. Romanos 3:22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Quando nós temos fé no que Jesus Cristo fez por nós por amor, mesmo a gente não merecendo, nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos diante de Deus. E isso não depende das nossas boas obras. Gálatas 2:16. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Não podemos ser justos com Deus por conta dos nossos esforços. Isaías mostra que as nossas justiças são como trapos imundos diante de Deus. É somente por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo que nós somos justificados. Esse é o primeiro pé, a justificação. Nós fomos salvos. Santificação. Nós estamos sendo salvos. Atos 2:38. Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Bem, já que Jesus nos justificou, nos salvou e fez todas essas coisas por nós, então, o que devemos fazer? Foi isso que 3.000 pessoas perguntaram para Pedro e os apóstolos no versículo anterior após escutarem o Evangelho. E a resposta de Pedro foi direta: arrependimento, ou em outras palavras, se virar completamente do seu pecado. Jesus morreu e ressuscitou. E isso é uma mensagem para nós, para que agora nós também possamos morrer para o pecado e nascer de novo como uma nova criatura, que vive longe do pecado. Romanos 6, do 10 ao 11. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Filipenses 2, a última parte do versículo 12 até o 13. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós já fomos justificados e salvos por crer em Jesus Cristo, mas agora nós somos chamados para desenvolver essa salvação. Isso só é possível graças ao Espírito Santo que recebemos quando cremos em Jesus Cristo. Ele agora nos incomoda dos nossos pecados, faz a gente sentir o peso desses pecados, faz a gente odiar eles. E isso para a gente se arrepender desses pecados e nos afastar deles, abandoná-los das nossas vidas. E então fazer o que agrada a Deus no lugar deles. É assim que o Espírito Santo realiza em nós o querer de agradar a Deus. E conforme nos arrependemos e vamos atrás de agradar a Deus, o próprio Espírito Santo vai nos purificar dessas coisas e vai nos guiar para Deus. E é assim também que o Espírito Santo realiza em nós o realizar a vontade de Deus.
Em poucas palavras, essa é a santificação, um processo contínuo de se separar do pecado e se tornar santo, buscando agradar a Deus. 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Ser alguém santo é basicamente ser separado, ser diferente das outras pessoas. Quando nos separamos dos nossos pecados, nos rendemos a Jesus e começamos a fazer o que agrada a Ele, aí nós começamos a ser santos, começamos a ser separados para Deus. Isso é um processo, isso é gradual. Gálatas 5,17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Uma vez que cremos, o Espírito Santo agora quer nos levar para Deus, fazer a gente cumprir sua vontade e ficar próximos de Deus. Mas nós ainda temos a carne, essa natureza pecadora, que faz justamente o contrário. A carne quer nos fazer pecar, o Espírito quer nos fazer agradar a Deus. A carne quer nos distanciar de Deus, o Espírito quer nos aproximar de Deus. Agora depende de nós escolhermos quem vamos seguir. Escolher um significa rejeitar o outro. Quando um está forte, significa que o outro está fraco. Satisfazer a carne traz morte, mas satisfazer o espírito traz vida. Isso é uma escolha diária, alimentar o espírito e deixar a carne passando fome. Mas acontece que alimentar a carne é mais fácil do que alimentar o espírito, porque nós nascemos com ela, nós vivemos nesse corpo carnal. E por conta disso vão vir horas em que vamos acabar tropeçando em pecado. Vamos acabar desagradando o Deus que nos salvou. Romanos 7,15. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Esse é um dos versículos que as pessoas mais se identificam na Bíblia. E eu me identifico também. Esse era Paulo, aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento e andou mais de 10.000 quilômetros para espalhar o Evangelho. E ele passava por todos esses problemas? Sim, e a verdade é que todos nós passamos por isso. Acabamos caindo em pecado mesmo querendo agradar a Deus. Mas olha para esses versículos do resto do capítulo. Romanos 7, do 16 ao 18 e do 24 ao 25. Mas, se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Como sou miserável, que me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você reconhece o seu pecado e o odeia, então o Espírito Santo ainda está ativo dentro de você. Quem faz você cair é a sua carne. Mas a solução para esse problema é justamente ir para Jesus, confessar para Ele e se arrepender. A santificação é um processo, ela não é sobre sermos totalmente perfeitos, é sobre sermos fiéis. A graça de Deus faz Ele nos perdoar toda vez que nos arrependemos. E isso não é uma desculpa para a gente continuar pecando, mas é um combustível para a gente sempre se levantar e continuar perseguindo Jesus. Paulo termina essa ideia em Romanos 8,1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Embora a gente ainda caia em pecado, podemos nos levantar, e o sangue de Cristo cobre todas essas falhas passadas, porque nós cremos nele. Então não resta mais nenhuma condenação para nós. Tudo isso para falar que, agora que já fomos justificados por Cristo, podemos nos levantar toda vez que caímos em pecado, para continuar perseguindo Jesus. Isso por conta da graça dele, que não deve ser usada como um motivo para ficar pecando, mas como combustível para continuar lutando. Não é sobre ter perfeição, é sobre continuar voltando para Jesus mesmo com todas as nossas falhas, porque só Ele pode nos curar de tudo isso. Isso é um processo. Filipenses 3, do 13 ao 14. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aqui Paulo mostra perfeitamente que a santificação não é sobre ser totalmente perfeito, mas sim sobre perseguir Jesus. Mesmo caindo em pecado, mesmo falhando tanto, nós ainda nos arrependemos, nós ainda continuamos na batalha, matando a nossa carne e buscando servir a Deus. E isso não para a gente conquistar a nossa ida para o céu, mas porque o nosso Senhor já morreu por nós para nos salvar. E agora queremos dar tudo de nós por Ele. Isso é fidelidade, isso é o que Jesus quer. Quanto mais nos aproximamos dele e focamos nele, mais ficamos parecidos com ele, e menos nós queremos pecar. Esse é o processo que dura a vida toda. É sofrido? Sim, mas esse sofrimento vai valer a pena no futuro. Esse é o segundo pé. A santificação. Nós estamos sendo salvos. Glorificação. Nós seremos salvos. Romanos 8, do 18 ao 19. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados.
Lembra que, por mais que a santificação seja sofrida, no futuro vai valer a pena? Pois é que no futuro nós seremos glorificados. Filipenses 3, do 20 ao 21. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e ele promete um dia voltar, e quando esse dia chegar, ele vai resgatar todos os que são seus, e vai dar um novo corpo para todos eles, um corpo de glória. E olha só que legal, a nossa cidadania, ou seja, a nossa casa, está no céu. Nós somos do céu. Não é à toa que Pedro fala que somos forasteiros de passagem por esse mundo. 1 Coríntios 15, do 42 ao 43. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. 1 João 3:2. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. A glorificação vai acontecer quando nós subirmos com Jesus até o céu, o paraíso. Os nossos corpos de agora, eles têm a carne pecadora, eles são fracos, são falhos, se desgastam, eles querem pecar. E nós também temos Satanás cochichando nos nossos ouvidos, falando pra gente pecar. Mas quando Jesus voltar, esses corpos de carne vão ficar, e lá no céu vamos ter novos corpos completamente perfeitos, sem mais pecado, sem mais desgaste, sem mais Satanás, sem mais tentação. Nós vamos estar fisicamente com nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos finalmente poder descansar, eternamente. Por conta desse corpo que nós temos agora, nós continuamos pecando, caindo e desagradando a Deus mesmo quando não queremos. E continuamos nessa batalha contra o nosso pecado, e sofremos por conta disso. Nós não conseguimos ser perfeitos. Mas para aqueles que permaneceram firmes nessa batalha até o fim, sempre se levantando, se arrependendo e voltando para Jesus, sempre buscando agradar a Ele mesmo com todas essas falhas e limitações, para todas essas pessoas está guardado o reino de Deus, o céu, porque eles tiveram fé em Jesus Cristo, e essa fé foi claramente evidenciada pela sua fidelidade a Deus. Lá no céu não vai ter mais nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, nenhuma força contrária querendo nos fazer pecar. Nós vamos ser 100% perfeitos. O céu não vai ser só a gente sentado nas nuvens, vai ser um lugar incrível, mais lindo do que tudo que podemos imaginar, cheio de aventuras. Nós vamos estar cara a cara com Jesus para todo sempre, fazendo parte da sua glória. 2 Tessalonicenses 2,14. Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse sofrimento, toda essa luta contra o pecado que passamos aqui na terra, tudo isso vai passar, e nós vamos descansar com a completa alegria e paz, eternamente. Filipenses 1:21. Pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Esse é o terceiro pé, a glorificação. Nós seremos salvos. Então, esses são os 3 pés, as 3 partes da salvação. A justificação, nós fomos salvos. Graças ao sangue de Jesus, os nossos pecados são lavados e nós agora somos declarados justos diante de Deus pela nossa fé que temos em Jesus Cristo. Ele nos salvou da condenação dos nossos pecados. A santificação, nós estamos sendo salvos. Quando temos fé em Jesus Cristo, entramos num processo gradual de matar o nosso próprio pecado e crescer nesse relacionamento com Jesus Cristo, ficando mais próximo dele e indo contra as vontades da nossa carne. Agora que nós já fomos salvos, nós respondemos em amor, obedecendo a Deus. Ele está nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. E a glorificação, nós seremos salvos. Jesus vai nos resgatar desse mundo e corpo pecaminoso e vai nos levar para o céu, o lugar perfeito. E vai nos dar um corpo perfeito, sem pecado e sem fragilidade. E nós nunca mais vamos estar longe do nosso Senhor. Nós vamos poder ver o rosto dele pessoalmente. Ele vai nos salvar de todo esse pecado, corrupção e sofrimento. E nós vamos poder descansar eternamente em completa alegria e paz com Ele. Então, você, cristão ou cristã, continue firme, conservando a sua fé, porque Jesus já pagou o preço naquela cruz. Agora nós participamos do sofrimento dele, indo contra a nossa carne e buscando fazer a vontade dele. Esse sofrimento é temporário e vai valer a pena. Um dia nós iremos descansar com nosso Senhor para sempre, e esse dia já está chegando. Ele está bem próximo. Marcos 13:13. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. É isso que eu tenho para dizer. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe e nunca esqueça, Jesus te ama.